Fala galera, beleza? Aqui é o Rick mostrando mais um vídeo no canal. O tema de hoje é fica longe de fundos, um tema bastante polêmico. Inclusive, eu já falei aqui no nosso canal sobre o fundo de papel MXRF11 e gerou bastante polêmica, o pessoal gostou, porque ali eu mostro, né, que é uma mentira o fundo de papel. E os fundos de fundo, pessoal, é pior ainda, consegue ser pior ainda. Eu vou mostrar aqui o método que eu uso para analisar o risco do fundo, né? Eu vou fazer uma comparação aqui com outro fundo, que é o fundo tijolo, que é o FLMA11, tá? Para você entender a diferença. Por que eu preciso fazer essa diferença, pessoal? Porque essas duas classes de ativos, seja o FLMA11, que é o fundo tijolo, e o BCFF11, que é o fundo de fundo, ambos são de renda variável. Então, como os dois são de renda variáveis, eu preciso botar ele na mesma prateleira, porque você está correndo risco semelhante. Então, como você está correndo risco semelhante na renda variável, você tem que adotar aquele fundo que te traz mais rentabilidade, aquela classe de ativos que traz mais rentabilidade. Porque não tem sentido você investir em renda variável e ganhar basicamente a inflação do período. O exemplo que eu vou dar agora aqui, o BCFF11, só pagou praticamente inflação. Então, inflação mais 1, inflação mais 2. Ou seja, IPCA mais 1, IPCA mais 2 não tem sentido. Por quê, pessoal? Presta atenção aqui em mim. Quando você investe em renda fixa, você está fazendo o quê? Lembra, você está investindo em renda fixa, consequentemente você quer menos risco. Qual que é o sentido você investir em renda variável para receber a mesma coisa de uma renda fixa? Porque o BCFF, eu já vou mostrar para vocês, está pagando basicamente menos que ainda que uma renda fixa. Consequentemente, você vai jogar seu dinheiro para onde? Para renda fixa, porque é mais seguro. Então, quando você investe em bolsa, pessoal, você tem que entender que você tem que ganhar um prêmio muito maior do que da renda fixa. Senão não tem sentido, porque investir em bolsa não é uma coisa bonita, uma coisa legal. Ninguém investe em bolsa por causa disso. É emocionante. Não. Quando alguém vai investir em ações e fundos imobiliários, é porque, de tijolo, no caso, ele quer ter o quê? Uma valorização, né, uma rentabilidade muito acima da renda fixa. Senão, não tem sentido. Bota o dinheiro em renda fixa. Entendeu? Você está entendendo o raciocínio comigo? Então, o fundo BCFF11 é um fundo qual está na classe da renda variável. Então, o mínimo que ele tem que trazer para vocês é acima do quê? Da renda fixa. E qual que é o valor que eu estou utilizando aqui acima da renda fixa? IPCA mais 6, que já vou jogar na planilha aqui para vocês entenderem. Então, se esse fundo aqui, que é o BCFF11, não está dando uma rentabilidade boa, está perdendo da renda fixa, não tem sentido eu correr risco de renda variável. Eu vou ficar em renda fixa. Então, por isso que eu vou comparar aqui o BCFF11 com o fundo de tijolo, que é o FLMA11, porque ambos são da mesma classe de ativos, ou seja, de renda variável, porém um é fundo de fundos e o outro é fundo de tijolo, certo? Presta atenção aqui para você entender a lógica do meu raciocínio. Mas antes, pessoal, deixa aquele like lá, compartilhe com os amigos e principalmente se inscreve aí no canal para dar aquela força, tranquilo? Vamos entrar aqui na planilha aqui agora para vocês entenderem os conceitos básicos. Vamos lá. Então, como eu estava falando agora para vocês, eu vou pegar o FLMA11, que é o fundo de tijolo, e o fundo de fundos, que é o BCFF11. Ou seja, ambos são da mesma classe de ativo, que é renda variável. Só que um é de tijolo e o outro é fundo de fundos. Lembra disso. Por quê? Porque é meio que injusto você comparar renda fixa com renda variável. Aqui não, aqui eu estou comparando laranja com laranja, ou seja, estou comparando renda variável com renda variável. Tá? Eu sei que o BCFF11 não é fundo de tijolo, mas traz o mesmo risco do fundo de tijolo, que é o FLM11. Então, o BCFF11, ou um fundo de papel, em tese, tem que ter a rentabilidade muito parecida com o fundo de tijolo. Se não tiver essa mesma rentabilidade, ou pelo menos ganhar, no caso, da renda fixa, tem que ganhar pelo menos da renda fixa, alguma coisa está de errado. Tá? Então, vamos tentar aqui entender essa lógica aqui. Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei lá, eu dividi em 4 tópicos aqui, ó. VP, né, que é o valor patrimonial, a renda, o risco e o IPCA mais 6. O IPCA mais 6 já falei para vocês, o que é? Pelo menos aqui, quando você investe em renda variável, você tem que ganhar pelo menos IPCA mais 6. É o mínimo que você tem que ganhar. Se você não ganhar isso, alguma coisa está errada. Por quê? Porque você consegue renda fixa e IPCA mais 6. Talvez hoje seja mais fácil por causa do quê? Porque o juro está alto. Mas quando o juro está normal, ali na casa de 8%, que é o nosso juro estrutural, ou seja, ali quando o Brasil está um país normal, assim, nem muito eufórico e nem muito depressivo. A média, você vai conseguir ali IPCA mais 4,5 e IPCA mais 5. Bota IPCA mais 4,5. Hoje o país está um pouco estressado, logo você consegue o título do governo IPCA mais 6. Então, você conseguindo acima disso numa renda variável, tá ok, tá? Vale o investimento. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Retomando, VP de 0 a 15 pontos, renda de 0 a 15 pontos, risco 0 a 30 e PCA mais 6 de 0 a 40. Ou seja, total aqui, se você somar 15 mais 15 mais 30 mais 40, vai dar 100%. Então, aquela empresa ou aquele fundo que chegar perto dos 100%,
quer dizer que é uma empresa muito boa comparada com o outro, tá? Comparada com o outro. Isso eu quero que vocês entendam. No caso aqui é fundo imobiliário, não é empresa. Então vamos falar sobre fundo imobiliário aqui. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre empresas para fazer a comparação, tá? Por que eu vou pegar o FML11? Porque é um fundo mais antigo da bolsa, tá? E é um fundo o qual tem bastante histórico. Eu preciso de histórico para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa aqui que eu vou olhar no FLMA11 seria o quê? O seu VP. Aqui no fundo Explorer, pessoal, tá um pouco distorcido, porque teve um desdobramento, né? Aí distorceu todo o valor patrimonial do fundo. Então, eu não consigo ver aqui certinho. Aí, o que eu faço? Eu olho aonde? Eu olho no site do XP, desconto as bonificações e os rendimentos, que eu também consigo ver mais ou menos o VP, ó. Você viu que está meio desconfigurado aqui, ó. Então é difícil ficar olhando aqui. Então vamos olhar no site da XP. Então esse aplicativo da XP aqui, eu consigo ver aqui o VP. Aí o que eu faço? Eu desconto aqui dividendos, juros e bonificações. Para quê? Para ficar nítido a questão do VP, porque a cotação vai subir de acordo com o VP vai subindo, certo? Assim, é uma forma que eu consigo ver o histórico quando não está em sites que a gente costuma ver. Tipo, o Fundo Explorer é um site que eu costumo ver. Como não tem histórico legal, porque tá zoado lá o site, eu pego aqui na XP que também que dá para enxergar. Então, olha só como ele é crescente, ó. Lá desde 2006, né? Mas vamos pegar aqui 2011, aqui, ó, que é a partir de 2011 que eu vou fazer o estudo, ó. Ó, como ele é crescente, ó, 76%. Chegou a bater aqui na euforia quase 300%, ó, mas estava bem acima do VP. Tava sendo negociado aqui o VP com ágio. Por exemplo, como que eu sei disso? Ó, você olha aqui no FLM11, o VP de hoje do fundo está 0,77, ó. Ou seja, tem 23% de deságio. Aí quando você olha lá atrás, você repara aqui, ó, que hoje ele está sendo negociado a quanto? A 120 e pouco. Ou seja, em tese ele tinha que ser negociado a 150 e pouco, que é o VP normal. E olha como ele subiu aqui muito. Ou seja, estava acima do VP. Estava operando aqui em ágio. Por quê? Porque o juros caiu muito em 2020 e 2019. Consequentemente, a cota disparou. Então, eu consigo enxergar mais ou menos no longo prazo que o VP está subindo, certo? Então, logo, aqui na planilha, eu vou botar o quê? Nota 15. Por quê? Porque o VP está crescente. E bem crescente aqui, pessoal. Bem consistente aqui, ó. Ó aqui, linha ascendente aqui, ó. Desde 2006, crescendo forte, tá? Segundo fato que eu olho aqui na planilha, aqui, ó, renda. Vamos olhar a renda dela. Se está subindo, né? Seu FLMA está aumentando a sua renda. Vamos lá. Ó, lá em 2010, 2011, era 44 centavos, ó. 57. Lá em 2009 era 40, ó. Aí 2011 veio para 50 e pouco. E hoje está 93 centavos, tá? Teve a questão do Covid, ó, como despencou. Por quê? Porque fechou o hotel, né? Fechou tudo e depois recuperou, ó. Tá 0,93, ou seja, a renda também está crescente, 15 pontos. Risco. O risco aqui é o seguinte, o fundo de fundos, em tese, tem dois riscos. Tem o risco do gestor que está montando o fundo de fundos, tá? Lembrando, para quem não sabe o que é fundo de fundos. Fundo de fundos, pessoal, é quando tem um gestor, o qual recolhe no mercado vários milhões de reais e aloca esses milhões de reais de acordo com a metodologia dele. Ele monta como fosse um fundão, como fosse um fundo de ações, tá? Em vez de você montar sua carteira de ativos, ele monta para você e você delega essa função para o fundo de fundos, certo? Esse seria basicamente a definição de fundo de fundos. Então, o risco do fundo de fundos é muito, na minha opinião, muito maior do que o fundo de tijolo. Porque o fundo de tijolo lá, você pega o FLM11 que tem 2 imóveis, tem um hotel e um edifício corporativo, a pior das hipóteses aí é cair uma bomba lá e acabar com os prédios, acontecer um terremoto, ou sei lá, acontecer alguma coisa assim que a gente não está no nosso radar. Ou aquela região da Faria Lima desaparecer, ninguém quiser mais ficar na Faria Lima, eu acho meio improvável isso acontecer. Então, o risco é muito baixo. O fundo não tem dívida aqui, ó, vamos ver se o fundo tem dívida. Vamos ver aqui nos relatórios periódicos aqui, vamos ver se tem dívida, rapidinho, pessoal. Vamos ver aqui o passivo, aqui é a informação do passivo, não tem dívida, tá? Só tem aqui para pagar aqui a questão da administração, 2 milhões de reais, não tem dívida. É um fundo zerado de dívida, logo, o risco dele é muito baixo. Então, de 0 a 30, lembrando, quanto mais perto de 30, menor o risco. Quanto mais longe de 30, maior o risco, entendeu? Porque aqui é o conceito ao contrário. Então, eu vou botar 25 aqui, ou seja, o risco dele é praticamente quase zero do fundo FLMA11. Eu só vou botar 5, eu só vou descontar 5 aqui, porque tem a questão da renda variável. A cota sobe e cai, sobe e cai. Então, vou botar aqui um pouquinho aqui, vamos descontar um pouquinho aqui para ser mais justo, tá? E vamos ver aqui o mais importante. Por que eu botei peso 40 aqui? Porque, cara, se um fundo não está, fundo de tijolo ou fundo de fundos, que é de renda variável, não está pagando IPCA mais 6, mais que isso, alguma coisa está errada. Porque não tem sentido você investir em renda variável para ganhar menos que isso, pessoal. Esse aqui que eu bato na tecla. Tem que ganhar mais, porque está correndo mais risco.
O cara que investe em ações da VEG, por exemplo, que teve uma rentabilidade absurda nos últimos 20 anos, ele não sabia se a VEG ia crescer ou não. Por isso que ele foi recompensado por esse crescimento. Então a obrigação dele é ganhar 20% ao ano, 30% ao ano de rentabilidade. Porque ele está correndo mais risco, certo? Diferente de um cara que botou em IPCA mais 5 ou IPCA mais 7 lá em 2010. Esse cara aí, ele queria só receber isso. Ele tinha um risco controlado, porque era renda fixa. Já o cara que investiu na VEG em 2010, ele queria uma rentabilidade muito superior àquilo do que IPCA mais 7 em 2010. Logo, ele foi recompensado. Por quê? Porque ele investiu em renda variável. Então lembra, se um fundo não pagar pelo menos isso, e numa janela de 10 anos, alguma coisa está errada. Tá? Então, alguma coisa está errada. Então vamos ver se o FLM11 está pagando isso. Vamos lá. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui os dividendos, juros e bonificações. Por quê? Porque teve juros sobre juros. Né? Aí eu tenho que adicionar esses juros recebidos, essas bonificações recebidas. Eu tenho que colocar tudo que eu recebi do fundo aqui no gráfico para descontar a ação, né? Porque eu ajustei aqui agora. Vamos lá, em 2011 para cá, ó. Janeiro de 2011, vamos ver aqui. Janeiro, aqui ó, 10 do 11 aqui ó. 10 de 11 de 2011 aqui ó. Pronto. 10 do 11 e até agora, ó. 344% em 12 anos. Como que eu faço a conta aí, ó? É 4,344, 4,4 elevado a 1 sobre 12. Porque é 12 anos, juro composto. Vamos calcular aqui. Ó, menos 1. Para vocês entenderem. 13,22. Ou seja, eu estou ganhando aqui ao ano, a juro composto, desde 2011, com a cotação de hoje, 13% ao ano, basicamente. A inflação nesses últimos 10 anos está sendo uma média aí de 5,5 a 6. Vamos pegar no meio 5,7? Ou seja, vamos calcular meu juros real aqui agora. 11,1322 dividido por 1,057 menos 1 vezes 100. Ou seja, eu ganhei aqui IPCA mais 7,11. Ou seja, eu bati o IPCA mais 6. Então, nota máxima. Eu bati o que eu defini aqui. Beleza? Total, vamos somar aqui. Vamos somar aqui. 95 pontos, ou seja, beleza. Vamos comparar agora com o BCFF11. Em tese, pessoal, o VP do fundo BCFF11 tende ao quê? Do fundo de fundos em geral, tende a permanecer constante ou cair. Por quê? Porque eles ficam vendendo o fundo que eles têm lá. Tipo, eles compram lá o Alzira a 110 e vende a 120. Então, ele fica distribuindo esse VP para você. Por isso que eu coloquei aqui um valor bem baixo aqui de 0 a 15, justamente para não ser injusto com os fundos de fundos, tá? Eu quis aqui dar uma ajudada aqui no fundo de fundos, porque em tese não é o foco dele aumentar o VP, tá? Porque ele vai distribuir tudo para você em renda. Mas mesmo assim, pessoal, eu preciso colocar aqui o VP porque é o seu patrimônio está evoluindo. Então, se o fundo não está aumentando o seu VP, ele tem que distribuir mais renda. Ou ele tem que, pelo menos, bater IPCA mais 6. Uma coisa ele vai ter que fazer, tá? Para compensar o VP não subir. Então, aqui no caso do BCFF11, eu posso olhar tanto aqui, ó, 2016 para cá, ó, saiu aqui de 72 e veio para 75, aumentou R$3. Mas se você pegar aqui no site, aqui, no caso do aplicativo da XP, e tirar a bonificação e aqui os juros, você repara o quê? Que esse fundo está caindo o VP, ó. Lá atrás ele abriu a cota a R$100 e hoje está a 65. Caiu aqui, pessoal. Deixa eu ver quantos por cento. Eu lembro que ele teve IPO a R$100, ó. Caiu 40%. Então, o VP está horroroso aqui desse fundo, nota 0. Vamos olhar a renda agora. Bom, se ele não está tendo um VP crescente, ele tem que pegar esse VP e distribuir para quem? Para os cotistas. Vamos ver se a renda está crescente do fundo. Olha só, pessoal. Está decrescente, pessoal. É isso que eu falo. Ó. Quando eu critico esses fundos aqui que não traz valor nenhum para o cotista, as pessoas ficam bravas comigo. Mas eu estou tentando abrir seus olhos. Olha só aqui, ó. Tá caindo. Então ele tinha que pelo menos distribuir o VP. Não está distribuindo. Está levando ferro aqui, ó. Lá atrás era 99 centavos, bateu aqui 1 e pouco, 1,10, 1,20, agora está 60 e pouco, aqui, ó, 56 centavos. Renda horrorosa, nota 0. O risco. Como eu falei, o risco do fundo de fundos, na minha opinião, é maior do que o risco de tijolo. Por quê? Tem a questão do gestor que está montando o fundo para você, né, que está comprando os ativos, então ele pode comprar errado. E tem também a questão que ele pode comprar só fundo de papel, ele arrisca só em fundo de tijolo. E aquele fundo de tijolo que ele comprou, muitas vezes ele só diversifica muito pouco, e aquele fundo que ele comprou acaba caindo muito forte. Então o risco dele é muito maior do que um risco de tijolo. Porque o risco de tijolo, em tese, você comprou um imóvel, está lá. Não tem como sumir, né? Ou a tendência é se valorizar ainda por cima, né?
Então, aqui o risco do BCFF é um pouco mais alto, tá? Principalmente porque tem o gestor que vai montar o fundo, além do gestor, por mais que seja profissional, ele pode errar, e eles estão errando, porque só vê a rentabilidade do BCFF11 está sendo horrorosa, renda caindo, VP caindo, né? E tem a questão também que pode acontecer que ele investir em fundos de tijolo, os quais eles acham que é bom e cair mais ainda, porque tem outra pessoa lá que está tomando decisão. Pensa, o fundo de fundos comprou no fundo de tijolo, pensa lá, ele comprou lá vamos botar um fundo aqui que deu ruim aqui. O ABCP11, que é um fundo de shopping que eu gosto muito, mas deu ruim. Ele caiu muito, por quê? Porque teve a questão do imposto de renda lá que não foi pago, lá que a Receita Federal está cobrando o fundo. Então, se ele tivesse muito concentrado naquele fundo, ele tinha levado ferro. E porque aquele gestor lá, que era Rio Bravo, também fez cagada. Então, são cagada atrás de cagada que pode trazer maior risco para você na sua carteira, entendeu? Então, quando você investe no fundo de fundos, você está correndo duplo risco de gestores, certo? Seja aquele gestor o qual está tocando os fundos de tijolo, seja o gestor que está tocando o fundo aqui de fundos, está alocando o seu recurso. Ficou um pouco complexo aqui a minha explicação, mas vocês entenderam, né? Porque tem duas pessoas tocando para vocês, então é mais risco envolvido nisso. Então aqui eu boto 20, tá? Um pouquinho menos do que o fundo de tijolo. Vamos ver agora que o dado mais importante, vamos ver se ele está batendo IPCA mais 6, né? Porque lembra, ó pessoal, presta atenção aqui em mim, foca em mim aqui, ó. Tem que bater IPCA mais 6. Senão você fica em renda fixa. Não tem sentido nenhum fundo de fundos, ou um fundo de tijolo, ou uma renda variável, no caso, uma empresa, não te rentabilizar pelo menos isso. Porque senão você está correndo um risco muito alto para pouco retorno. Tá? Não é bonito investir em bolsa, pessoal. Não é bonito. Quem investe em bolsa quer rentabilidade maior. É simples assim. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela. Aí o que eu fiz? Eu abri aqui também o aplicativo da XP. Aí eu vou adicionar aqui o dividendos e juros, porque tem que adicionar. Vamos ver aqui o BCFF11 como que foi. 2011 para cá também. Janeiro de 2011. 12 anos, basicamente. Aqui, vamos pegar aqui. Aqui, ó, 11 do 11. 11 do 1. 11 do 1 até agora. R$65. 149%. 150%. Vamos botar aí. 150%. Mesma conta aqui. Aqui você vai ter que botar o quê? Vamos botar aqui separado. 2,5 elevado a 1. A quanto? A 12. Que é 12 anos, nominalmente, né? Vamos olhar aqui, menos 1, vai dar 7,9, ou seja, 7,9 ao ano, pessoal. Vamos fazer aqui os juros reais aqui agora. 1,079 dividido por 1,57, que é a inflação, menos 1. Ou seja, vezes 100. Você ganhou IPCA mais 2, pessoal. Aqui que vem minha crítica. Foca aqui em mim, pessoal, foca em mim. Qual é o sentido de você investir num fundo, correr risco de renda variável, ver seu patrimônio caindo ao longo do tempo, mas depois ele sobe, mas fica naquela volatilidade, para receber, depois de 10 anos, IPCA mais 2? Me fala o sentido aí de ganho real. Sendo que tinha título público pagando IPCA mais 4, mesmo com a Selic a 2%. Qual que é o sentido de você investir no fundo de fundos? Volta aqui para a tela. Olha a calculadora aqui. IPCA mais 2, pessoal. Ou seja, pessoal, essa rentabilidade aqui de 2%, que aqui na tabela jogada aqui, ó, olha aqui a tabela, que vai dar IPCA mais 2, ele passou longe, nota 0. Ele passou longe, mas passou longe, muito longe. Não tem sentido, pessoal, você investir no fundo de fundos. Aqui eu dou um exemplo do BCFF11, mas todos são assim. Eu tenho outros estudos também de outros fundos. No longo prazo, o fundo de fundos é a pior cilada que você pode entrar. Tá? E ó, somado aqui, quantos que vai dar? Olha que vergonha. Vai dar 0 aqui, ó. Vai dar quanto aqui? 20 pontos. Quer dizer que o fundo FLM11 é o melhor da bolsa? Não é isso, pessoal. A questão não é essa. A questão é o seguinte. É o risco que está correndo. Não é uma precificação aqui, ó. Aqui é uma análise de risco. Qual o sentido você correr risco numa mesma classe de ativos, que é fundo imobiliário, e uma está pagando IPCA mais 7 e outra está pagando IPCA mais 2? Qual é o sentido você ficar naquela que está pagando IPCA mais 2? Sendo que os dois são praticamente o mesmo risco de renda variável. No sentido assim, que não é uma renda fixa, é uma renda variável. Então, você está conseguindo comparar certinho uma coisa com a outra. Não tem sentido nenhum. Então, presta atenção, pessoal. Por que eu estou sendo bastante crítica aqui? Quiser discutir comigo aí, pode discutir, mas contra fatos não argumentos. Isso aqui é matemática, pessoal. Não tem o que falar. É dados. Isso aqui é dados. É um estudo que eu fiz. Logo, não adianta você espernear aí, achar que eu estou errado, estou falando abobrinha. Não, é só lá ver a comparação que eu estou fazendo. Então, para finalizar aqui, presta atenção aqui em mim, para finalizar. Como eu falo sempre nos vídeos aqui, eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui para dar sermão a ninguém, não estou aqui para xingar ninguém, nada disso.
Eu também não estou aqui para falar mal das gestoras em si, que também faz um bom papel. Essa gestora faz um bom papel de ajudar as pessoas a ficar mais rico. Mas nesse caso não está ajudando. Esse fundo aqui que eu acabei de mostrar para você, o BCFF11. É uma vergonha um fundo desse pagar IPCA mais 2. Alguma coisa está errado. É tão difícil, já é difícil ganhar dinheiro. Tá? Aí você você tem que guardar o dinheiro. Depois que você guarda, você tem que saber investir esse dinheiro. Aí você investe nessa porcaria, que é o BCFF11, vai dar alguma zica lá na frente. Lembrando, não é para você vender, nem para você comprar, não é uma recomendação de compra nem de venda aqui. É um estudo de caso aqui. Você pegar o fundo HGLG11, você vai ver o banho que dá, né, no BCFF11. Lá, o cálculo dá IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, com esse valor de hoje. Você pega o HGRU, IPCA mais 8, IPCA mais 8,5. Você pega lá o KNRI, IPCA mais 7, 7,5. Você pega o LVBI, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7,5, depende a questão dos ajustes que vai ter agora no final do ano. Então lembra, já que é para investir em renda variável, você já está em renda variável. Escolhe os melhores. Escolhe aqueles fundos que têm histórico, os quais está mostrando para você na sua cara que vale a pena. Tá? E se você investir em algum fundo que está pagando IPCA mais 2, foge desse fundo, vai para renda fixa então. Compensa você ficar em renda fixa, porque aí pelo menos você está recebendo IPCA mais 6, correndo risco praticamente zero, risco soberano, que é do título público, né? Que é o do governo federal. Entendeu? Então lembra disso. Pessoal, o tema de hoje é esse. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa qualquer coisa aí de ser um pouco truculenta aí, mas essa é a verdade, né? A verdade tem que ser dita. Grande abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.